Bom, a gente retomar, né, onde a gente estava falando um pouquinho, né, a gente está falando dessa evolução histórica, né, de como a psicologia nasceu, né, os pensadores gregos foram importantes, os pensadores cristãos foram muito importantes, e a chegada do Renascimento foi muito importante. E caiu de novo. Travou de novo, né, pessoal? Sim, travou sim. Pessoal, tem alguém aqui na sala? Tem sim. Eu tô Você não aqui. tá fazendo. Sim, Tem querido. sim, professor. Não é o professor, é o Carlos. Carlos. Ah, gente, eu não sou tão velho assim, vai. Aí ele tá aí, ouvindo. É, bonitão. Nossa, ia ser complicado. Professor, caso o senhor esteja ouvindo, não te chamei de velho, te chamei de experiente. Tá difícil, hein, essas aulas. Acho que tá gravando ainda, gente, não tá não? Tá gravando ali, 33. Carlos, tá gravado Não pra fale sempre. mal das pessoas. Misericórdia, gente, ninguém me avisa, que absurdo. Ai, Deus. Olha, mas Tá eu vendo? confesso que eu tô torcendo pra não voltar até pelo menos eu chegar em casa, porque estudar no ônibus tá uma loucura. Você tá onde? Já tá perto? Ou ainda tá longinho? Tô aqui na Secosta, acho que mais uns 10 minutos. Ah, já você chega então, rapidinho. Uhum. Perguntar, vocês estão me ouvindo bem? Normal. Normal? Perfeitinho. Perfeitamente. Caso eu faça uma pergunta aí, eu não quero ficar falando sozinho. Uhum. Não, dá pra ouvir. Mas ontem várias pessoas entraram no mudo e não saíram. Normal. Ontem não, segunda no caso. Segunda. Entendi. Tá oscilando bastante. Tanto que a Solange teve que fazer a aula pelo celular. Mas uma coisa é fato, o áudio de hoje tá muito melhor que o áudio de segunda.
Ah, sim, sem dúvida. O ruim foi que ele deixou gravando, aí vai ficar esse vago no É. meio da aula quando for ouvir. Pelo menos a gente E tá falando, amanhã? né? E amanhã, gente, a aula de matemática, ele vai explicar, assim, como se fosse na lousa? Então, Amanhã vai ser tiro, porrada e bomba. Imagina ele explicando função exponencial ai meu pelo Deus, áudio. Vai até ser uma Meu loucura. Deus. É rezar pra não cair quando ele estiver explicando, porque se estiver explicando isso e cair, igual tá caindo, vai ser uma beleza. Não, mas assim, É ainda, mesmo. né? É que eu acho que ele não. Talvez ele possa ter uma luzinha em casa. Vamos torcer para ele ter uma luzinha em casa. Vai ser uma videochamada, dá para ele explicar. Vamos Se a torcer. internet dele for ruim, se ligar a questão de compartilhação de tela. É, Gente, eu já acho difícil são vários presencial, fatores. mas, sim, São vários fatores que a gente tem que torcer aí, né? Amanhã Vamos vocês ver. vão me ouvir com a voz de choro, porque nessa matéria eu faço exercício assim, chorando. Eu falo, gente, eu sou, nossa, burra. Não, Somos dois, velho, porque eu tô não. nessa também. Tá todo mundo assim, ainda que nós temos, graças a Deus, o Santo Carlos, né? Ele tá dando uma super luz pra gente. Mas Ir numa aula do é Carlos, velho. punk. Oi? Eu preciso ir numa aula do Carlos, porque não dá, velho. Eu sozinho sou uma negação. Venham, gente, pode vir. A casa é pequena, mas o coração é grande. ô benção. Senhores, A gente faz a pelo conexão Zoom, cara. voltou. Pessoal, tô Oi, de volta. professor. Tô de volta, a conexão Oi, voltou. professor. É que eu Olá. estava escrevendo. Oi, professor. Eu estava escrevendo lá no nosso grupo dos professores, né? Que está difícil trabalhar a história da psicologia, porque nós temos muito lapsos de tempo. Às vezes que cai a conexão e vocês ficam esperando eu voltar e eu fico agoniado aqui porque a conexão não volta. E ela acabou voltando, né? Então, estamos de volta, tá? Eu não sei se o problema é da plataforma ou o problema é da internet, né? Outros colegas se queixaram da mesma coisa, que está havendo muita interrupção de conexão. Então, eu não sei se o problema é com a plataforma ou não sei se o problema é com a minha internet. Né? Porque eu não Professor, eu estou acho vendo que a se internet. desligar o vídeo, em talvez São ajude um pouco. Entendi. Se Eu acho que se se eu desligar o fechar vídeo, ajude um pouco. O vídeo. Desligar a se eu câmera tirar talvez o ajude um vídeo, pouco. vamos ver. O problema não é com cortar o áudio. O problema é que a gente está perdendo conexão, cai a conexão. Tá? Então, vamos insistir mais um pouquinho, conforme for eu corto o vídeo, tá bom? Então, para a gente retomar onde a gente havia parado, né? Nós vimos falando da evolução histórica e que realmente o berço da psicologia é na Alemanha, né? A partir do quê? A partir do Renascimento. É aquele momento em que cientistas começam a pensar na máquina de pensar do homem, no cérebro, dos estímulos humanos, né? Então, é a partir daí, é o começo dos estudos. A gente está falando da Alemanha do século XIX. Então, muitos avanços acontecem nesse período aí, né? Mesmo a gente pensando que ali eram pensamentos fisiologistas, onde eles procuravam distanciar a psique do corpo, né? Falar que existia, ou haveria uma aproximação, quer dizer, há um primeiro questionamento. Então, correntes contrárias pensam diferente, e aí começa a nascer a psicologia como ciência, né? Tanto é que Fechner também, a princípio, era um fisiologista, né?
ele passa a ser, no futuro, ser tratado também como psicólogo, né? Então, ele era um estudioso e acabou sendo levado, né, para o campo da psicologia. Então, todo esse caminhar histórico, ele é importante para a gente entender que o porquê que nós dizemos que a psicologia é Alemanha, né? E nós não podemos isolar a Alemanha da Europa, né? Olha, se o Renascimento é uma presença muito forte ali na França, com Descartes, né? A Alemanha quer estudar o assunto, tá? Então, esses estudos é que levam à chegada da psicologia, o nascimento da psicologia como ciência, né? Por isso é que a gente tem que entender que houve todo um caminhar, né, para que chegasse até o momento do nascimento da psicologia lá na Alemanha, né? Então, eu não sei se nós perdemos muito nesse momento que a gente ficou parados aí. Faltou alguma coisa que a gente tenha deixado escapar porque perdeu a conexão? Pode abrir o microfone e pode falar, gente. Eu estou aqui Faço para ideia, gente professor. poder conversar. Oi? Para mim cortou Alô? agora um pouquinho, então essas últimas Pode palavras falar. que o senhor falou eu não peguei. Não, o que eu estava dizendo é o seguinte: será que nós temos muito com a conexão? Porque eu fiz todo um caminhar do nosso estudo da história, desde a Grécia até a chegada na Alemanha, né, com cientistas estudando a máquina de pensar, o cérebro humano, né, e até a chegada do nascimento da psicologia. Por isso que a gente diz que a psicologia ela nasce na Alemanha. Porém, Então, nós não podemos esquecer de tudo que foi feito antes do nascimento da psicologia na Alemanha. Os pensadores gregos, os pensadores cristãos, o questionamento lá no Renascimento, né? O Renascimento, a importância do intelecto, do pensar, né? Então, é um caminhar até que deságua onde? Deságua na Alemanha, né? E o povo alemão até hoje é assim. Para você discutir com o alemão, você tem que ir munido de muitos argumentos, porque o alemão vai te questionar muito. Então, já é da cultura, né, desse povo, e não é de agora, questionar tudo aquilo. Tem que ser provado cientificamente, senão não é verdadeiro, né? Senão não é verdade. Então, tem que se provar. Então, é aí que nasce a psicologia. O berço é a Alemanha, mas a gente não pode deixar de pensar que os gregos foram importantes, que os pensadores cristãos foram importantes, o questionamento lá do Renascimento foi importante, tá? E o questionamento científico alemão foi importante. E aí nasce a psicologia como ciência, né? E essa ciência que vocês escolheram estudar, que é uma ciência muito bonita, né? Você trabalhar com o homem, o pensamento do homem, né? Principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje, dá para imaginar como os terapeutas, psicólogos vão trabalhar depois que nós passarmos por essa pandemia, né? Depois que nós passarmos por esse momento aí de quarentena forçada, ninguém está em casa porque quer, né? Nós não podemos sair para a rua. Eu, como sou considerado idoso, eu tenho mais de 60 anos, eu sou teimoso, então às vezes eu pego o carro, vou até o mercado, comprar alguma coisa, tal, para não deixar faltar. E eu procurei me isolar. Eu estou com a minha esposa numa chácara aqui em Água de São Pedro, que é uma chácara da família, que nós temos uma chácara muito boa,
Mas a gente está isolado aqui. De vez em quando dá uma agonia danada de você estar distante do movimento. Então, dá para imaginar, né, se tem uma classe que vai ter muito trabalho, né, quando terminar esse período aí da pandemia e da quarentena, são os psicólogos. Eles vão ter muito o que fazer. Vão ter muito o que fazer, porque as pessoas vão sair desse período diferente do que entraram, com toda certeza, entendeu? Então, é o que eu estava falando, essa carreira que vocês escolheram para vocês, que é uma carreira muito bonita, que vai ajudar a consertar as cabeças depois da pandemia. Olha, dá para imaginar quanta munição, né, os psicólogos vão ter que ter para trabalhar, né, nesse momento que a gente está vivendo hoje, tá bom? O conteúdo que eu tinha para desenvolver nesse período histórico, para chegar até o nascimento da psicologia, é esse, né? Agora a gente está aberto, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, algum questionamento para que a gente possa conversar. Por Olha, favor, professor, fique à vontade. eu me perdi um pouco na chegada da psicologia na Alemanha. Quando nasceu, assim, eu me perdi um pouco porque foi quando começou a travar e caiu. Tá. Professor, então, foi bem licença, assim, olha, professor. a gente pega um link Professor. histórico, né? A gente pega um link histórico ali do chamado Renascimento na França, Então, né? O do professor, homem... licença. Oi, Eu acredito que a explicação seja continuada com a minha dúvida. Eu já fiquei perdida na parte do Renascimento, no momento em que, no período cristão, né? O período cristão, ele está englobado no renascentista, no movimento renascentista? Não. Olha só, a gente fala do período filosófico grego, né? A gente fala dos pré-socráticos que questionavam a existência da alma, tal, e depois Sócrates que leva o debate, né, para o mundo, né? A retórica, o falar, né? Até chegar dar um salto no tempo, até chegar nos filósofos cristãos, né? E aí a gente pega dois que foram expoentes, né? São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, são chamados santos pela Igreja Católica, né? São chamados santos pela Igreja Católica. Né? Então, esses pensadores, que eram filósofos, eles começam a trabalhar o questionamento dos grandes questionamentos da vida, sem, contanto, né, ferir os dogmas da igreja. Por quê? Eles eram sacerdotes na época, então eles podiam pensar, desde que não ferisse os dogmas da igreja romana da época, né? Então, quando chega o Renascimento, é um período muito racional, é um período que a intelectualidade está muito aflorada, as pessoas têm conhecimento e se expressam. Então, no momento do Renascimento, é como se as pessoas estivessem se soltando de correntes, de grilhões, de 1000 anos que eles estavam presos. Então, lá no Renascimento, eles se soltam. Por isso é que é muito importante, né? Porque a gente fala, o Renascimento de Descartes, ele era francês. A gente está falando o quê? Está falando da Europa. Tem uma proximidade muito grande com a Alemanha. E a cultura alemã sempre foi uma cultura de provar. Se você falar para mim que isso é dessa forma, cientificamente, você tem que me dar uma razão para isso. Por isso é que a saída do Renascimento para a chegada, né, dos pensadores fisiologistas, que eram cientistas, na verdade, que estavam questionando não somente a psique, mas o corpo e a psique. Se isso atuava de forma junta ou de forma separada, então começa a se tratar
de forma científica. A partir daí é que nasce a filosofia, a psicologia como ciência. Porque até então estava muito presa a quê? Estava muito presa à filosofia, a pensamentos filosóficos. E quando na Alemanha se começa a trabalhar, a se comprovar de alguma forma científica, aí sim, aí nasce a psicologia. Foi claro? Deu para colocar direito, linkar Sim. isso direitinho? Eu, pelo menos, Tá entendi. bom. Eu consegui aqui me achar. Desculpa, professor, cortar, senhor. Não, que é isso. É muito importante que vocês questionem, porque enriquece, né? Porque ajuda, né? Ajuda a gente a pensar em conjunto, né? É importante. E é o que eu estava falando para vocês, olha, dá para imaginar quando terminar e vamos pensar que acabe logo, né? Esse período aí da pandemia, tá? As pessoas vão sair dessa situação muito diferente do que entraram. Sem dúvida. O que vai ajudar muita gente é a psicologia, com toda certeza, tá? Com toda certeza. Imagina, você quer sair de casa e não pode. Muita gente com medo que talvez possa contrair e não sabe o que pode acontecer, né? Então, a psicologia como ciência, hoje, ela é muito importante, né? Ela está presente onde? Ela está presente nas organizações para ajudar a contratar pessoas, ela está presente na psicanálise ali para ajudar a tratar a mente humana, tá? Então, a psicologia hoje é um campo muito importante, né? Quem escolheu essa carreira, começar a estudar, está no caminho certo. Não é para todo mundo, não. Não é para todo mundo. É para realmente pessoas que têm um pouquinho dessa, a gente fala dessa chama dentro da gente mesmo, né? Escolher essa carreira. É uma carreira diferente. É uma carreira muito diferente. Então, não é como o fato do falar, eu vou estudar medicina e me tornando médico, eu vou trabalhar num grande hospital, ter um grande consultório e ficar rico. Né? Muita gente pensa assim. Outros da engenharia porque eu vou ajudar a construir prédios, eu vou ajudar a construir máquinas e vou ganhar muito dinheiro com isso. Né? Quando você escolhe o campo da psicologia, fala, não, eu vou ser um psicólogo, eu quero ajudar pessoas. É diferente, é bem diferente mesmo. Por isso que eu falo, não é para todo mundo, é para alguns que realmente entenderam que as pessoas precisam de ter o aconselhamento de alguém que tem o conhecimento técnico da mente humana, que é o psicólogo. Tá bom? Então está aberto. Se alguém quiser perguntar mais, à vontade, pessoal. Por favor. Pode abrir o microfone, pode falar à vontade. Ninguém quer falar? Carlos, o grande questionador, meu companheiro. A gente conversa quase o dia inteiro, Carlos. Quer perguntar nada, Carlos? Professor? Carlos, abre o teu microfone, fala um pouco. Professor? Fala, Carlos. Eu posso... Oi? Eu posso fazer uma pergunta sobre um artigo que o senhor enviou? Pode perguntar, Gabriel. No artigo A Importância das Fontes Documentais para a Pesquisa em História da Educação, tem uma citação do Certeau que eu não entendi. A citação Pode falar, mas eu acho que não foi eu que mandei esse material para você, não, hein? Para vocês, não. Assim? Acho que não fui eu, não. Estranho, porque está aqui a História da Educação, pensei que fosse o senhor, desculpa. Não, mas não fui eu, não. Certeza. Porque, olha, o que a gente trabalhou, né? Acontece que nós tivemos poucas aulas, né? E logo depois a gente teve que se afastar. Né? Então, vamos dizer que uma maioria entregou para mim trabalhos que, na verdade, quem passou para vocês foi a professora Sara. No primeiro dia de aula que eu não pude ir,
A Sara passou, era um trabalho de pesquisa, e vamos dizer que a maioria trouxe para mim esses trabalhos. Depois, o que houve? Aí nós tivemos que nos afastar, né? Em virtude aí da quarentena, nós nos afastamos. E aí, muita gente ficou sem apresentar trabalho para ter aquela pontuação de avaliação, que são 300 pontos iniciais. Então, por isso é que eu fiz uma sugestão, né? Fazer um trabalho escolhendo algum questionamento que tinha entre o capítulo 1º e o capítulo 5, à vontade. Vocês podiam escolher à vontade, e esses trabalhos chegaram até mim, e eu pude lançar para a maioria 300 pontos. Entendeu? Então, esse trabalho, com certeza que não é meu. Tá? Com certeza que não é meu. É de algum outro colega. Tá bom? Okay. Alguém mais quer perguntar? Oi, professor. Oi. Oi, professor. Eu tô aqui, que meu microfone tinha travado. Eu não tenho nenhuma pergunta. Eu estava acompanhando pelo... Tá travando de novo, cara. Pode falar. Oi. Pode falar, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Professor, para mim a explicação tá ótima. Só que eu ia pedir, aproveitar que tem uma turma aqui da sala, uma boa parte da sala, se o senhor puder reforçar com eles a questão do trabalho que já foi validado, né? Desses novos 2 trabalhos, da Moral e do Titchener, que aí o pessoal tá perguntando bastante. Olha, nós vamos fazer o seguinte, é aquilo que eu tinha falado inicialmente para vocês. O trabalho, e a grande maioria entregou, foi o trabalho que a professora Sara havia pedido, tá? Quer dizer, nem todo mundo entregou, porque a gente estava muito no comecinho, muita gente ainda estava ingressando na faculdade, então não entregou trabalho. Aí o que eu pedi para vocês, escolher um tema entre o capítulo 1 e o capítulo 5 lá do AVA, para mandar trabalho para mim. Para que esse trabalho? Para que eu pudesse pontuar para esses que não entregaram o trabalho em papel, pontuar 300 pontos. É o que a gente fez. Muitos colegas, além daquele trabalho que foi entregue em papel, mandaram também pelo e-mail trabalhos para mim. E alguns vieram através do Carlos. Então, o que eu pedi? Eu falei para o Carlos hoje o seguinte, falei, Carlos, faz o seguinte, isso não está perdido não, pega esses trabalhos, põe numa pastinha e manda esse anexo para mim, que eu vou deixar numa pastinha aqui no meu computador, e quando a gente for trabalhar a segunda pontuação, nós vamos aproveitar também esses trabalhos. Tá? Eu quero ver, eu vou preparar algum material e eu vou postar no AVA para que vocês comecem a preparar um trabalho para poder pontuar, porque daqui a pouquinho a faculdade vai pedir para nós novamente, lança mais tantos pontos. Então eu tenho que ter material para poder pontuar, ok, gente? Então quem fez mais de um trabalho não está perdido não. Esse trabalho vai estar comigo e eu vou usar para pontuar depois. Tá ok? Entendeu, Carlos? Ok, professor, ok. Entenderam? Entendi. Tá ok, pessoal? Todo mundo que tá aí entendeu? Eu tenho uma dúvida, não ficou muito claro para mim, acho que travou um pouco, eu não consegui pegar direito. Esses 2 últimos trabalhos que ele passou, é pra gente fazer os 2? Vai ficar com ele ou é para fazer um só? Bruno, né? Bruno, deixa eu falar o seguinte, olha só. Esses trabalhos que foram feitos depois, olha, teve colega que fez o trabalho e entregou em papel. Depois pegou mais 2 trabalhos do AVA e fez e mandou também, tá? Eu pontuei para quem mandou trabalho, eu pontuei 300 pontos para quem mandou. Aqueles que fizeram mais de um trabalho, eu vou guardar esses trabalhos numa pastinha aqui no meu computador. E depois, quando a faculdade apontar para a gente, olha, até tal data tem que pontuar tanto, eu já começo a resgatar alguns trabalhos e já começo a lançar a pontuação, entendeu? Então é isso. Esses trabalhos que, para aquele que fez o trabalho em papel e depois fez mais 2 trabalhos, eles vão ser usados para pontuar mais adiante. Entendido, Bruno? Entendi, professor. Obrigado.
Tá? Não tem nada perdido, não. Olha, o Carlos tem ajudado muito, não só você, mas a mim também, tá? Tem ajudado bastante, tá? Se a gente tivesse, olha, eu trabalho lá na faculdade todos os dias, todas as noites e mais 2 manhãs, né? Então são 7 turmas. Se em cada turma eu tivesse um Carlos, eu estava bem de vida. Porque o Carlos ele é muito preocupado com a turma dele, ele está sempre me questionando, sempre pedindo, isso ajuda muito. Tá? Então o Carlos tem ajudado muito o nosso trabalho e tem ajudado bastante a vocês. Tá? Vocês escolheram a pessoa certa para representar vocês. Obrigado, professor. Muito obrigado mesmo. Nada, cara. Você tem sido bastante atuante. Estou dizendo, eu dou aula para 7 turmas diferentes. Se eu tivesse em cada turma um Carlos, me ajudava muito. Porque, olha, eu tenho turmas perdidas, porque eu não sei quem é o representante. Porque eu mando muitos informes através do AVA e às vezes eu disparo mensagens lá no AVA, que a gente pode mandar mensagem em massa, né? Eu disparo mensagem para todo mundo para ver se aqueles que estão adormecidos lá acordam, né? Para a gente poder ir caminhando, porque a gente está num momento muito difícil, né? Mesmo essas aulas aqui ao vivo, para a maior parte dos professores é um aprendizado, né? É um aprendizado. Eu não sou cara de TI, não, tá? Eu peço ajuda para os universitários, peço ajuda para filho, sempre tem alguém dando uma mão para mim aí, para que eu consiga conduzir as coisas direitinho, para não faltar para vocês, né? Porque além de aluno da faculdade, vocês também são clientes da faculdade. Então a gente tem que olhar e cuidar de vocês, para que vocês não se percam nesse começo aí tão conturbado. Mais alguma coisa, senhores, senhoras, senhoritas? Professor. Oi, fala, Bruna. Eu só queria tirar uma dúvida. Referente a esse trabalho do mal moral e o raciocínio, né? Ele é voltado para fazer, assim, voltado ao trabalho psicologia, nós como psicólogos, ou como um todo? Não, é voltado para a psicologia. Tá. A psicologia. Se a gente for falar de moral, por exemplo, como é que o cristão pensa a respeito da moral? Como é que o muçulmano pensa a respeito da moral? Não, o foco é psicologia mesmo. Tá bom. Obrigada. Tá bom? E olha, pessoal, não tenham receio de escrever, tá? Não economizem palavras, escrevam. Comecem a exercitar bastante isso, porque no decorrer do curso vocês vão estar bem afiados, escrevendo muito. Então não economize e não tenha medo de, poxa vida, mas acho que o que eu escrevi aqui está fora. Não, é importante escrever. Professor, deixa eu fazer um choro em nome de todo mundo. Esse negócio de 10 linhas mata a gente. Lá. A gente gosta de escrever, se deixar a gente vai embora. Resumir tudo em 10 linhas é sofrido demais. Mas sabe por que eu falo isso? Que eu falo 10 linhas. Porque se eu falar para vocês, fica à vontade, tem gente que vai escrever 3 linhas e vai achar que tá bom. Quando eu falo 10 linhas, Carlos, eu não estou colocando uma obrigatoriedade que tenha 10 linhas. Eu quero que tenha conteúdo, entendeu? Então, não é para matar ninguém, não. É exatamente para que tenha conteúdo, né? Porque eu sei como que é. Tá? O pessoal fala, olha, pessoal, à vontade, escrevam a quantidade de linhas que vocês quiserem. Tem gente que vai escrever 2. Então, você coloca um limite, o pessoal fica preocupado. Mas a intenção não é matar ninguém, não, viu? Fica tranquilo. Eu entendi. Eu confesso que eu fazendo o trabalho, eu fui procurando sinônimos para reduzir, para caber nas 10 linhas, diminuir na fonte, era um desespero. Não tem preocupação, não. Não. Então, olha, quando eu coloco assim, escreva em 10 linhas, Carlos,
vocês estão aí no primeiro semestre, alguns de vocês, eu sei que já fizeram graduação em algum outro, ou administração, ou alguma em outra área, né? Mas eu tenho alunos, por exemplo, da área de logística. Meu Jesus Cristo! O cara quer resumir tudo em uma linha só. Economiza até no nome. Eu tenho que ficar caçando o nome de cada um para poder procurar na lista onde o cara está. Economiza em tudo. Por isso que eu falo 10 linhas. Mas, Carlos, não há necessidade que seja 10 linhas, pode ser menos. Tá bom? Se você concluiu o teu pensamento com 5, 6 linhas, está ótimo. Não precisa ir tão longe, não. Não, pode deixar, que no meu caso eu estava precisando de umas 20 ou 30. O difícil foi reduzir, não foi ampliar. O meu caso é o contrário, no caso. Eu também tive que deixar um pouco mais de linhas. Não, mas fiquem à vontade, né? Não, pode ficar à vontade, viu? Não tem essa obrigatoriedade, né? Ninguém está fazendo TCC ainda não, ninguém está fazendo artigo não, tá? A gente está fazendo trabalhos para pontuar. Outra coisa importante, eu não sei se a turma de vocês está incluída lá no desafio nota máxima, mas se tiver, corre atrás. Tá? Porque quanto mais vocês puderem pontuar, melhor para vocês. Tá? Toda atividade que vocês fizerem lá no AVA, ela pontua, né? Toda atividade que eu estou considerando como sendo feita em sala de aula, ela está pontuando, ela está sempre pontuando, tá? Então, fiquem atentos às atividades. Desafio nota máxima, por exemplo, ele tem um período de encerramento, então tem que correr para trabalhar. Tem uns períodos que abrem, tem que correr, fazer, depois vai fechar. Então, tem que correr atrás para ir pontuando. Tá? A questão da avaliação, eu tenho conversado com os coordenadores, a faculdade ainda não definiu como é que a gente vai fazer a avaliação oficial, que normalmente é uma prova presencial. Então, nós não sabemos ainda como isso vai ser tratado. Então, a gente tem que começar a pensar naquilo que está à nossa mão hoje, né? Como é que nós vamos pontuar? Professor, tem uma pergunta aqui no grupo da faculdade, da Nicole. Ela pediu para perguntar. Pergunta para ele até quando pode mandar os trabalhos, por favor. Estou sem microfone. É a Nicole Varea, né? Estou vendo o nomezinho dela aqui. É essa, né? Até quando? Olha, é aquilo que eu tinha falado, eu acho que eu não falei para você, deve ter falado para uma outra turma. Se puder mandar para mim até amanhã, ajuda. Porque o que eu faço? Vai chegar no final de semana, eu vou sentar, eu vou abrir tudo isso e vou começar a lançar a pontuação. Tá? Então, se der para entregar até amanhã, ajuda. Até amanhã não, até sexta. Tem folha. Tá bom, professor, Mais obrigado. alguma Amanhã coisa, também eu gente? reforço com o pessoal para eles mandarem até sexta. Beleza. Bom, pessoal, se não tiver mais nenhum questionamento a respeito do conteúdo que a gente trabalhou, a gente encerra. Se vocês entenderam direitinho essa questão dos trabalhos da pontuação, legal, aí a gente termina o nosso trabalho por hoje. Aí eu quero ouvir vocês antes de sair do ar. Para mim tá tudo ok. Obrigado, viu, pela aula. Tá bom. Ok. Obrigada, professor. Até a próxima semana. Tá bom. Obrigado vocês pela participação. Olha, muita gente. Eu fico muito feliz quando eu vejo tanta gente. Hoje de manhã eu dei uma aula para 4 alunos. É o que eu falo, o Carlos ajuda bastante porque eu não consegui, essa disciplina nossa aí, ela é chamada de AMI, é uma disciplina institucional. Então, por exemplo, naquelas disciplinas que eu lanço conteúdo, que são minhas, eu consigo colocar conteúdo e tirar conteúdo. Na disciplina institucional, eu consigo colocar conteúdo, mas eu não consigo retirar. Então,
Quando eu coloquei o link da Microsoft, parece que o link não entrou inteiro, ou entrou com alguma coisinha errada e não consegui acesso. Aí, mexendo hoje, eu vi que tinha que dar realmente um copia e cola para poder entrar. E o Carlos me ajudou bastante, porque eu testei com ele hoje de manhã e deu certo. Tá bom? Então, se ninguém tem mais nada para falar, para mim tá bom demais. Dou uma boa noite para vocês, um bom descanso. E não vamos dizer até a semana que vem. Bom descanso pro senhor. Boa noite, igualmente, porque a gente ainda pode conversar através do meu e-mail, ele está ali para isso, tá bom? Ah, sim. Então, certo. bom descanso para vocês. Obrigada. Bom? Obrigada, Tchau, viu, professor? Boa noite. Boa noite, Boa noite, professor. tchau. Tchau, pessoal. Obrigado, Boa noite, professor. turma. Tchau, tchau. Falou. Até amanhã. Obrigado, hein? Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Até.